Olá pessoal, tudo bom? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como gerenciar melhor o seu tempo. E por que gerenciar o tempo é importante? Hoje em dia a nossa rotina é muito corrida, a gente tem muita coisa para fazer, parece que o dia precisaria ter mais horas e o que acontece? A gente começa a fazer várias coisas e acaba vendo que a gente vai perdendo a produtividade, não consegue fazer tudo o que imaginou que conseguiria. Então a gente tem um momento que a gente tem que parar e pensar: agora eu preciso mudar, eu preciso me organizar para poder render mais, né? Fazer mais atividades. Então as dicas que eu vou dar referente a isso para a gente poder usar no nosso dia a dia, mas também na nossa rotina pessoal e profissional. Né? Então, com certeza, no ambiente de trabalho é essencial a gente ser organizado, a gente ter uma rotina já definida, saber o que a gente precisa fazer para poder aí gerenciar melhor o nosso tempo. Então, vamos lá. Quando a gente não gerencia bem o tempo, a gente tem aí uma má gestão, a gente tem vários efeitos. Né? Então, o primeiro efeito é o atraso em entregas. Por exemplo, você tem ali uma data prevista para entregar um trabalho. E aí você não se organizou, você achou que aquele trabalho seria feito assim, rapidinho, em um dia, em algumas horas, e você deixou para entregar na última hora porque você pensou, não, esse daí é rapidinho, eu faço e entrego. Porém, chegou o dia e você viu que demoraria muito mais tempo, porque você precisaria fazer uma pesquisa, ou você precisaria de ajuda de alguém de outro setor, para daí você concluir a sua parte. Então, você não calculou bem esse tempo, e o que aconteceu? Atrasou a entrega. Atrasou isso pode ir gerando aquele efeito bola de neve, né? Bola de neve, por quê? Você atrasou aí pode ser que você já acabe atrasando outra na sequência, outra, e vai gerando aquela confusão e você não consegue mais se organizar. Então, isso é um dos efeitos causados aí pelo mau gerenciamento do nosso tempo. O que mais, né, pode acontecer? A gente pode vir a ter feedbacks negativos. Feedbacks negativos é quando você, por exemplo, faz parte ali de uma equipe, né? Porque normalmente uma empresa tem vários setores, várias pessoas que são responsáveis por fazer acontecer. Então, imagine que a empresa é como se fosse uma engrenagem, né? Então, o que acontece? Uma pessoa precisa da outra para ir girando aquela engrenagem, para fazer tudo acontecer, para funcionar. E você não fez a tua parte. E a outra pessoa precisava da sua parte feita para ela dar continuidade. Então, além de você não fazer a sua parte, atrasar, você prejudica o trabalho de toda a equipe também. Então, isso aí faz com que a engrenagem pare e não rode mais. E você vai receber feedbacks negativos não só, né, aí dos responsáveis, né, chefes, às vezes dos colegas de trabalho também, porque aí eles vão ficar revoltados porque não puderam fazer a parte deles também por conta da sua, né, então da sua má geração ali do seu tempo, né, má gerenciamento do tempo. Então você não soube cuidar disso e prejudicou todo mundo. Além disso, você vai gerar aquela sensação ali de ninguém mais pode contar com você. Você vai perder a credibilidade ali no ambiente de trabalho. Porque aí as pessoas vão pensar, não vamos mais pedir para ela, não vamos mais pedir para ele, porque ele nunca entrega certo, nunca entrega na hora, ela sempre dá uma desculpa, ou ela sempre tá ali cheia de coisa para fazer, então não vamos contar com essa pessoa. E isso não é legal, né, no ambiente de trabalho. Pode, com certeza, prejudicar muito o seu trabalho. E, né, dependendo da situação, você pode ser até demitido, porque aí você não vai estar fazendo a sua parte, né? Então, todo mundo precisa de todo mundo dentro de uma empresa. Então, se uma pessoa não faz, vai estar prejudicando, então vai ter que trocar por outra pessoa que faça. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque pode começar num mau gerenciamento do tempo e levar aí até uma demissão. Pode também aumentar o nível de estresse. Por quê? Porque a gente fica com aquela impressão que o dia tá muito curto, você não conseguiu fazer, não rendeu, aí você já tá cheio de coisa, alguém pede, você faz, fala que vai fazer, daí você vê que não consegue, vai ficando estressado, vai ficando ansioso, e aí quando você tá com um nível de estresse assim alto, você não consegue focar, então você não consegue parar e respirar e pensar, agora vou fazer isso, depois aquilo, não, você fica assim cheio que você não sabe por onde começar. Então, com certeza aumenta o nível de estresse. Outra coisa
vai gerar uma queda de produtividade. Então você vai diminuir, não vai produzir tanto como você produzia antes, porque aí você vai deixar de fazer as suas tarefas, né? Vai conseguir entregar uma, aí depois às vezes outra você não consegue. E às vezes parece que você faz um monte de coisa e você no fim vai ver não fez nada, né? Não fez as coisas que precisaria. Então isso daí com certeza é bem prejudicial. Outra coisa que ocasiona é que quando a gente tem essa queda de produtividade, a gente começa a levar o nível ali de estresse, também acaba que a gente reflete tudo isso na nossa qualidade de vida. Porque aí a gente chega em casa já cansado, né? Parece que ali você não quer mais fazer nada, ou você não conseguiu concluir no tempo certo, você fica até mais tarde lá para poder fazer o que você precisava. E aí prejudica a sua questão ali, o lazer, né? De você estar com a sua família, de estar com seus amigos. Então, prejudica ali a sua qualidade de vida, né? Então, às vezes você deixa de ter esse momento porque você tá estressado, tá chateado, ou porque você acabou ficando até mais tarde no trabalho para poder concluir alguma atividade que não deu tempo, né? No horário normal. Então, com certeza, também não é bacana, né? A gente não ter qualidade de vida. E como que a gente pode mudar tudo isso, né? Como que a gente pode fazer para melhorar esse gerenciamento do nosso tempo? Então, primeiro, o que a gente precisa fazer? Precisa listar as atividades. Todas as atividades para serem feitas e também quanto tempo a gente vai precisar para cada uma e para quando é. Então, se você não gosta ali de ter uma agenda no computador ou no celular, que hoje em dia facilita muito, pode ter uma agenda física, onde você consiga anotar também todas as informações, tudo que você precisa fazer, separar o que precisa ser entregue no dia, ou por semana, ou semanal, quinzenal, ou mensal. Então, se organizar, mas primeiro você listar, porque ali quando você lista, você consegue ver as atividades. Então, fica ali mais fácil de você não deixar passar nenhuma atividade. Então, primeiro você vai listar as tarefas e saber ali mais ou menos o tempo que você leva para cada uma e para quando é aquela atividade, né? Quando você precisa entregar. Aí você vai planejar o seu dia, né? Então, como você vai planejar? Você já sabe as atividades que tem. Então, primeiro você vai colocar as atividades que você precisa fazer primeiro, assim, mais importantes, que tem mais prioridades, que são essenciais, né? Então, primeiro a gente vai entregar ali tudo por prioridades. Então, por exemplo, de manhã você coloca as coisas que têm mais relevância e que são mais importantes e que você precisa entregar primeiro. Porque de manhã a gente já tá assim mais com mais energia, então a gente consegue fazer mais coisa, né? Rende mais a parte da manhã, né? Então você deixa lá anotado primeiro as atividades com mais prioridade e vai listando depois as com menos prioridades. E aí algumas lá no final do dia, por exemplo, se der tempo você faz, se não, você sabe que você pode deixar para outro dia que não vai ter problema. Mas não vai ocasionar de chegar ao final do dia e você ter aquela sensação de não conseguir fazer o que era para fazer, né? Então você vai conseguir já fazer e já vai resolvendo. Porque assim, eu sou uma pessoa que quando eu tenho uma lista com coisas pra fazer, eu quero ir lá e checar, né? E vou lá dando cheque, que tá tudo pronto, né? Eu não consigo ver coisas pra fazer, pendência. Então eu gosto de anotar, porque se eu não anotar, eu esqueço. Então eu lembrei de alguma coisa, eu corro anotar. Porque aí eu sei que tá ali, eu não vou esquecer, não vai passar em branco. Então, e eu vou lá e não fico sossegada enquanto eu não concluir aquela atividade. Então, pra mim, deixar ela marcadinha. Então, é muito importante a gente ter essa programação. Outra questão é porque às vezes a gente se organiza para fazer várias coisas, né? Anota tudo, mas às vezes a gente faz coisas que não tem tanta relevância primeiro. Então, a gente tem que mudar esse hábito. Por exemplo, e toda manhã eu chego primeiro, leio meus e-mails e respondo. Essa atividade pode ser feita depois? Ela vai prejudicar o andamento de algum outro setor, alguma outra coisa da empresa? Não vai mudar a vida de ninguém você responder no final da tarde. Então, essa é uma atividade que você pode trocar. Não tem tanta relevância para fazer de manhã, então você muda, deixa ela mais para o outro período da tarde. Então, é esse tipo de mudança que a gente tem que ir fazendo. Outra coisa importante é a gente aprender a dizer não. Isso é difícil, né? Porque tem pessoas que têm mais facilidade, mas a maioria não tem. Se alguém pede, a gente normalmente fica sem jeito de falar que não, que não vai fazer.
Então a gente fala tudo sim, sim, sim. E isso prejudica. Por quê? Porque às vezes você já tem as suas coisas, aí você pega mais alguma coisa para fazer, achando que vai conseguir e não consegue. Isso vai prejudicar você com a sua qualidade de vida e às vezes vai prejudicar o seu trabalho, porque às vezes você, para ajudar outra pessoa, você deixa de fazer a tua parte. Isso não é legal. Então a gente tem que saber um limite. Por exemplo, se há uma coisa ali que alguém te passou da sua equipe que realmente é você que é responsável por fazer, mas você já tinha uma outra atividade para fazer naquela mesma semana, o que, que você pode falar? Olha, então, qual dessas tem mais prioridade? Qual delas tem mais urgência? A pessoa já vai entender que você não vai conseguir entregar as duas naquela semana, entende? Então, você falar para a pessoa te ajudar, olha, essa aqui tem mais prioridade que essa, então só para mim saber qual eu faço primeiro. A pessoa vai entender que você vai focar em uma e depois em outra. Que se focar às vezes nas duas, você não vai conseguir fazer. Então, isso daí faz parte. E o dizer não também ele é muito importante na nossa vida pessoal. Então, se a gente conseguir aos poucos ir aprendendo a dizer não, com certeza vai ajudar muito, muito aí na nossa vida no geral. Então, pessoal, seria essas as dicas para a gente melhorar a nossa questão aí de gerenciar melhor o nosso tempo. Hoje em dia, quando a gente aprende a fazer tudo isso, ou a maior parte, a gente consegue se sentir uma pessoa mais produtiva e isso é muito bom porque a gente termina a rotina, termina o dia satisfeito, com aquela alegria, com aquele sorriso no rosto de dever cumprido. Então isso é muito bom, é uma sensação muito boa. E a gente consegue até ficar mais motivado e desenvolver mais, né, no nosso dia a dia, né, tanto na nossa casa ou também no nosso trabalho. Então, essas seriam as dicas, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda semana a gente tem lives também no nosso Instagram, então podem dar uma olhadinha, começar a seguir lá para poder acompanhar todos os nossos conteúdos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Instagram e obrigada e até o próximo vídeo.